Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Luciano Miranda. Acredito que hoje já me conhecem, né? Eu vou dar para vocês dois tópicos, duas matérias, talvez uma terceira. A gente ainda está vendo. Eu vou entrar com vocês com um penal especial. A gente vai trabalhar os crimes mais importantes, crimes em espécie. A gente vai falar sobre legislação extravagante. E eu fiquei encarregado de falar com vocês sobre abuso de autoridade, a nova lei de abuso de autoridade e lei de drogas. Vocês terão outros temas com outros professores, por exemplo, organização criminosa, tortura, genocídio. Isso fica a cargo de outros professores. Eu vou ficar encarregado de 2 pontos com vocês: tráfico e abuso, em se tratando de legislação extravagante. Maravilha. Há a possibilidade de eu trabalhar com vocês alguns pontos em processo penal, procedimentos, ação civil ex-delito, algo mais ligado ao Ministério Público, Tribunal do Júri e Lei 9.099. Então, em processo penal também, alguns pontos específicos. E hoje, por questão de didática, quero que vocês vejam um pouco de parte geral, para depois a gente entrar com a parte especial. Mas a gente tem que começar de algum ponto. E a gente começa onde? Drogas. Por que drogas? Quem vai fazer delegado de polícia, delegado que não trabalha com droga não é delegado. Né? Vocês vão chegar, numa semana, você vai chegar lá na sua sala, vai ter 20 quilos de cocaína para cá, 30 quilos de maconha para lá, você vai ficar até meio noiado lá na sua sala. É assim a vida, porque demora para destruir. Vocês acham que destrói na hora? Fica lá nessa salinha guardando, viu? Eu sei lá, naquele ambiente hostil. Então, vamos se acostumando com o tema. Bom, legislação extravagante. A gente vai falar algumas questões relativas ao procedimento da lei de drogas, mas o central são os crimes em espécie. Não tem como a gente fugir da conduta do usuário de drogas, da conduta do traficante, quem é traficante, a figura nova do agente disfarçado. Olha, coisa nem um mês a gente vai falar hoje. Olha que legal. Não tem livro que fala sobre isso. Não existe. Se cair na prova, não tem livro. Isso é mais legal aí. Deixa a gente perdidinho. E aí você vai ler o que os caras falam. Esse cara está falando com uma bobagem, mas tudo bem. Depois eu explico para vocês por que eles estão falando bobagem. Muito bem. Eu sempre gosto de, na minha primeira aula, seja de parte especial, seja de legislação extravagante, seja de processo, eu sempre gosto de fazer um quadro rápido sobre a estrutura do crime. Bem rápido, isso aqui não é a nossa matéria, isso aqui é parte geral, mas eu quero que vocês entendam o que é o crime para a gente começar a falar sobre tráfico de drogas, que é crime. Vocês têm que entender o que é um crime juridicamente falando, o que é crime lato sensu, para a gente entrar e falar sobre um crime propriamente dito. Muito bem. Todos vocês sabem, nessa altura do campeonato, que o direito penal ele adota a chamada teoria tripartite. O finalismo do Welsel. Lembra do Welsel? O direito penal brasileiro adota o finalismo de um alemão chamado Hans Welsel. Ok. Como que funciona essa estrutura tripartite do Welsel, alemão, no nosso direito brasileiro? Vocês sabem disso. Fato típico, ilícito, que tem que tomar cuidado, uma hora eu vou cair, vocês não deixam eu cair, viu? Se eu estiver andando de lado e não estiver vendo aqui, vocês me avisam. Fato típico, ilícito e culpável. Gente, isso aqui é a essência do direito penal. Essência. Quem não sabe isso aqui não sabe absolutamente nada de direito penal. Nada. Para começar a falar de crime, a gente tem que entender isso aqui. Só para vocês terem ideia, já ouviram falar aquelas causas extintivas da punibilidade? As causas extintivas da punibilidade atuam aonde? No fato típico, no ilícito ou na culpabilidade? Nenhum dos três. Fato típico, ilícito e culpável, a soma desses 3 elementos
permite o que nós chamamos de punibilidade. Sacaram isso? A soma desses três elementos, o fato típico, além de ser fato típico, tem que ser ilícito, também tem que ser culpável. Presente esses três elementos, eu posso falar em punibilidade. As causas extintivas da punibilidade atuam sobre a consequência do crime e não sobre os elementos do crime. Sacaram isso? Cai em provinha de primeira fase toda hora, esses trocadilhos bobos. Estamos bem? Estamos bem? Sacaram o que é elemento do crime e o que é a consequência do crime? Elemento do crime. Consequência do crime. Fechados? Fechados? Maravilha. Vamos trabalhar com os elementos, também chamar de substratos do crime. E aqui eu tenho exemplos muito ridículos, mas que servem para a gente lembrar das coisas. Quem fica aqui na frente geralmente morre, é roubado, tá? Nos meus exemplos. Como é que você chama? Camila. Eu chego na Camila, vocês não sabem o motivo ainda, chego na Camila e disparo 2 vezes no peito dela. E ela morre. O que eu pratiquei? Não estou perguntando o nome do crime. Então, não quero saber disso. O que eu pratiquei? Uma conduta. Uma conduta. Não teve uma conduta? Essa minha conduta foi praticada por meio de uma ação ou por meio de uma omissão? Ação. Então, já tenho em mente que quando eu falo em conduta, a conduta pode ser comissiva ou omissiva. Já tem que lembrar disso. Já tem que lembrar disso. A conduta pode ser comissiva ou omissiva. E além disso, eu dei 2 tiros no peito dela. Tem outro elemento, agora um elemento subjetivo. Nós chamamos de elemento volitivo. O que tem aqui nessa minha conduta? Dolo. E é isso que eu quero que vocês jamais esqueçam, que vai ajudar muito a entender essa estrutura. Dolo e culpa são estudados na conduta. Por isso que eu falo conduta dolosa, conduta culposa. Sacaram isso? Sacaram isso? E é por isso que eu também digo que as condutas desprovidas de dolo e de culpa são fatos atípicos. Por quê? Porque a conduta é elemento do fato típico. Se eu não tenho dolo, não tenho culpa, eu não tenho conduta penalmente relevante. Sacaram isso? Para a conduta ser penalmente relevante, ela tem que ter o quê? Sacaram isso, gente? Sacaram isso? Lembra quando eu falo de erro de tipo? Quando eu falo de erro de tipo, aquele erro de tipo excusável. Lembra? Todo mundo já viu isso. Aquele erro de tipo excusável. Aquele erro de tipo, aquela falsa percepção da realidade, que qualquer pessoa naquela situação cometeria o mesmo erro. Por exemplo, um exemplo, sim, bem tosco. Exemplo de adjetivo. Exemplo da doutrina. Tosco. Não briga comigo. Você tem uma bis vermelha. Meu exemplo, você tem. Só que você também tem uma bis vermelha. A Priscila e a Lia. A Priscila e a Lia. A Priscila tem uma bis vermelha. E a Lia também. A Priscila saiu daqui, foi embora para casa, deu partida na bis dela e chegou em casa. Chegou em casa, ela recebeu um telefonema. Priscila, você está com a sua moto aí? Estou, está aqui na garagem. Mas é a sua moto? É. Olha a placa. Não é a placa da minha moto. Não é. Levei a moto de uma pessoa errada. Por que eu dou um exemplo da bis? Gente, bis, até palito de picolé da partida em bis. Até palito de picolé da partida em bis. Então, ela com a chave da moto dela, acreditando que era a moto dela, o que ela fez? Levou a bis. Teve vontade de subtrair coisa alheia móvel? Teve dolo?
Teve dolo? Não teve dolo. Não teve dolo. Agora, para a gente nem discutir a questão da imprudência. Vocês acabaram de me dizer que a Priscila não pode responder por furto doloso. Não acabaram de me dizer isso? Porque a conduta dela não teve o quê? Dolo. Vocês acabaram de me falar isso. Acabaram de falar isso. Ela pode responder por furto culposo? Em tese, poderia se existisse, mas não existe. Quer dizer o quê? Que não há possibilidade dela responder nem por dolo e nem por culpa. Portanto, o fato é atípico. Sacaram isso? Só falei sobre erro de tipo, só dei uma avançada bem grande no sinal, só para vocês entenderem aqui a importância do dolo e da culpa. Fechou? Fechou? Por isso que a gente fala, ó, não tem dolo, não tem culpa, é erro de tipo, o fato é atípico. Tranquilos? Maravilha. Muito bem. Então já sabemos, antes de tudo que eu disse para vocês, que conduta é uma ação ou omissão humana, olha só, uma ação ou omissão humana praticada de forma voluntária ou descuidada para uma finalidade. Sacaram isso? Sacaram o conceito de conduta? Só sabendo os elementos? De novo, o que é conduta? Conduta penalmente relevante é uma ação humana, ação ou omissão humana, voluntária ou descuidada, voltada para uma finalidade. Fechou? Tranquilos? Ó. Então, conduta. E aí tem uma série de coisas que a gente poderia falar que não cabe a nós falar agora. Por exemplo, quando a gente fala de conduta, a gente fala muito de coação física irresistível. Não é nosso ponto, por isso a gente... Sei que tem muita coisa para a gente falar, mas não é, que a gente quer só dar passar um pano geral. Mas só guardem isso. Quando eu falo de coação física irresistível, ela atua sobre a conduta. Ela exclui a conduta. Lembra disso, tudo bem? Coação física irresistível exclui a conduta. E o fato, portanto, é atípico. Tudo bem até aí, gente? Dá um exemplo, professor. Dá um exemplo de coação física irresistível e dá um exemplo que eu não estou conseguindo entender. Vamos lá. Você é pai. Você é pai. Você, pai, se vê alguém afogando, vocês têm que procurar socorro? Sim ou não? Estou falando ir lá nadar, tirar a pessoa, mas pelo menos procurar socorro vocês têm que procurar? Você, pai, que vê o seu filho afogando, tem que procurar socorro? Sim ou não? Sim, com muito mais razão, sob pena de responder pelo resultado da omissão, crime omissivo impróprio. Ai, professor, você está... Não, é preciso entender, calma. Vocês têm a obrigação de procurar socorro, sob pena de responder por homicídio, não é nem por omissão de socorro. Ok. Vocês acabaram de me dizer que o pai não pode ficar inerte enquanto vê o filho morrendo afogado. Acabaram de me dizer isso. Chega um indivíduo lá em casa e faz assim comigo. Meu inimigo. Luciano, eu vou te causar uma dor para você levar até o seu último dia. Não é uma dor física. Vai ser uma dor moral. O que esse cara faz? Ele me amarra, me coloca próximo à piscina e traz o meu filho de 2 anos para ficar nadando, para ficar andando na beira da piscina até ele cair. E quando o meu filho cai na beira da piscina, eu amarrado, o que eu faço? Nada. Não consigo. Eu vejo o meu filho morrendo afogado e não faço nada. Pesado, né?
eu vou responder por crime? Por quê? Diante da coação física irresistível. Percebam que aqui há a exclusão do dolo e da culpa. Sacaram isso? Ficou fácil, não ficou? Maravilha, sensacional. Ah, professor, eu não sei nem o que é dolo e culpa. Não, mas aí nós temos problema. Mas aí vocês vão daqui a pouco, vai ficar mais fácil. Lembra que eu dei os 2 tiros na Camila? Deu uns 2 tiros na Camila. A Camila morreu. A minha conduta gerou o quê? Resultado. Olha que fácil, gente. Olha que fácil. Segundo elemento do fato típico, resultado. Mamão com açúcar. E disso a gente já tem um terceiro elemento. Entre a conduta e o resultado existe o que nesse exemplo? Nexo de causalidade. Por que nexo de causalidade? Ela só morreu porque eu efetuei os disparos. É o chamado nexo causal. Nossa, passei no parque. Passei no parque. Tá bom. Já sei tudo. Será? Vamos lá. Falta um negocinho. A folha é minha. Tem conduta? Tem conduta, gente? Tem resultado? Tem nexo de causalidade? Isso que eu fiz é um fato típico? Está faltando o quê? Tipicidade. 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 Quase que eu escrevo aqui. Vixe, Maria, tem que... Aí, responder pelo 163, dano. Tipicidade. O que é tipicidade? A tipicidade, ela deve ser vista sob 2 prismas. Já se abandonou a ideia de que a tipicidade é meramente formal. O que é tipicidade formal? Cara crachá. Cara crachá. Praticar uma conduta descrita em lei como crime. Só isso é tipicidade formal. Praticar uma conduta descrita em lei como crime. Além disso, eu tenho que analisar a tipicidade material. Hoje, eu tenho que analisar essas 2 tipicidades. A ausente é formal, a ausente é material, o fato é típico. Sacaram isso? Querem ver um exemplo? Exemplo mais clássico do Brasil, que já caiu tanto em prova que eu acho que nem cai mais. Teve a figura da menina que furtou o bombom. Vamos pegar a menina que furtou o bombom. A menina furtou o bombom do delegado. Lembra disso? É verídico. É verídico. Furtou um bombom. Sonho de valsa. A menina furtou um bombom. Subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outra. Lá, um 5 caput. Tem tipicidade formal? Tem. Tem tipicidade formal. O que é tipicidade formal? É a conduta praticada estar descrita na lei como crime. Tem tipicidade formal? Tem. Mas basta a tipicidade formal para eu falar em fato típico, para eu fechar os elementos do fato típico? Não. Eu tenho que analisar a tipicidade material. O que é tipicidade material? Tipicidade material decorre lá do princípio da intervenção mínima. Lembram disso? Lá do princípio da intervenção mínima, que gera um subprincípio, que é o princípio da fragmentariedade. Lembra disso, gente? Olha que loucura. E pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal, ele não deve atuar em todos os ilícitos, nem mesmo nos ilícitos penais, salvo aqueles que forem aptos, salvo aquelas condutas que forem
suficientes, salvo aquelas condutas que forem significativas para causar uma lesão ao bem jurídico tutelado. A função do direito penal é proteger bens jurídicos. Qual que é a função do direito penal? Básico. Proteger bens jurídicos. A função do direito penal não é pôr ninguém na cadeia. A função do direito penal é proteger bens jurídicos. Se a função do direito penal é proteger bens jurídicos, eu só posso utilizar o direito penal quando o bem jurídico for efetivamente lesionado. No crime de furto, qual é o bem jurídico em tela? Patrimônio. Eu só posso utilizar o direito penal só vai ser utilizado, o ordenamento jurídico só vai ser acionado quando aquela conduta for suficiente, for apta, for significativa a lesionar o patrimônio da vítima. E eu pergunto para vocês, a subtração de um bombom é capaz, é apta a lesionar o patrimônio da vítima? Não é. Não há, portanto, tipicidade material. E nessa altura do campeonato, vocês já devem ter observado que a tipicidade material está intimamente relacionada ao princípio da insignificância, ao princípio da bagatela. É por isso que eu digo que, ausente a tipicidade material, entra em tela o princípio da insignificância. Fechou? Tranquilos, né? Por que eu vejo assim, umas carinhas estranhas, assim, tipo, what the fuck? Tá tudo bem, né? Tudo bem. Gente, é o seguinte, eu não falei uma questão. Se vocês quiserem que eu dito, eu dito. Mas se eu não falar nada é porque está tudo certo. Está tudo certo? Pode ir. Está certo ou não está certo? Está certo. É porque esse aqui não é o nosso ponto. Isso aqui é só o geralzão. E bata geralzão nisso. Pessoal, quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Ok? Guardem isso. Vocês vão ter duas tristezas na vida de vocês. Só com essas duas informações. Pra vocês não falar que eu sou mentiroso. Vocês vão ter problema aqui. Vocês vão ter problema aqui e aqui. Vocês vão entender logo. Resultado. Eu disse para vocês que a conduta gera resultado. Todo crime gera resultado? E naturalístico. Esse resultado aqui, segundo a doutrina majoritária, é jurídico ou naturalístico? Naturalístico. Toda conduta gera resultado naturalístico? Onde eu quero chegar com isso? Isso é questão de prova sensacional. Somente os crimes materiais exigem resultado naturalístico para a sua consumação. Meu Deus, onde eu estou, gente? Somente crimes materiais exigem resultado naturalístico para a sua consumação. Onde eu quero chegar com isso aqui? Essa regra que eu coloquei no quadro só vale para crimes materiais. Ela não vale para crimes formais e não vale para crimes de mera conduta. É isso que eu quero que vocês entendam e guardem. Explicar o que é uma não cabe a mim, vocês vão ter aula própria para isso. Mas fiquem com essa informação. Essa estrutura só vale para crimes materiais. Ok? Mais um detalhe. Isso aqui era para ser um 5 e um 6. Era para ser um 5 e um 6. Esses 4 elementos são para os crimes dolosos. Sabe por quê? Quando eu tenho um crime culposo, eu tenho mais 2 elementos. Meu Deus! Sacaram isso? Essa estrutura que está aqui, portanto, é para crime material doloso. Sacaram isso?
Essa estrutura aqui não vale para crimes formais, crimes de mera conduta, e não vale para crimes culposos. Sacaram isso, gente? Para crime culposo, eu tenho que analisar mais 2 elementos, além desses 4. Primeiro, para quem quiser anotar, previsibilidade objetiva. Previsibilidade objetiva. Previsibilidade objetiva. E depois, quebra de um dever objetivo de cuidado. Previsibilidade objetiva. E depois, 6º elemento, quebra de um dever objetivo de cuidado. Gente, calma, é só um resumo, tá? Vocês vão ver isso. É só para... A gente tem que entender o grosso. Só para a gente ver o grosso. Estou mostrando aqui 3 anos de direito penal em meia hora. É o grosso. Professor, eu não entendi porra nenhuma. O que é previsibilidade objetiva? Vou dar com um exemplo. Olha que legal. Você está lá na praia. E vem um vendedor de rede. Você começa a discutir com o vendedor de rede. Quando é fé, você dá um soco. Você quer dar o soco? Quer. Você dá um soco no vendedor de rede. Você acerta o rosto do vendedor de rede, que cai com a cabeça na areia fofa da praia. Só que, na noite anterior, naquele mesmo lugar, teve uma festinha. E alguns casais deixaram restos de uma garrafa de vinho enterradas na areia. Na hora que o vendedor de rede bateu a cabeça, pegou o caco de vidro que estava enterrado na areia, teve perfuração e morte. Meu Deus! Por qual crime eu vou responder? Homicídio culposo. Olhem só, olha que questão interessante. Eu tinha intenção, eu agi inicialmente com intenção, ou eu agi inicialmente com imprudência? Eu agi inicialmente com o quê? Intenção. Qual que era a minha intenção? Lesão corporal. Agi inicialmente com a intenção de produzir lesão corporal. Perfeito. Houve dolo na lesão. Não houve dolo na lesão? Houve culpa no resultado morte, para a gente falar em lesão corporal seguida de morte? Por que não houve culpa no resultado morte? Nem porque rompeu o nexo. Não há previsibilidade objetiva. O que é previsibilidade objetiva? É a capacidade do homem conseguir prever aquilo que era previsível. Era possível qualquer pessoa prever que tinha um caco de areia enterrado lá? Um caco de areia, né? Um caco de vidro enterrado na areia, escondido. Era possível alguém prever aquilo? Não há, portanto, previsibilidade objetiva. Se não há previsibilidade objetiva, eu não respondo pela culpa. Sacaram isso? Por isso eu não vou responder por lesão corporal seguida de morte. Eu vou responder apenas por lesão corporal. Sacaram isso, gente? Sacaram isso? Tranquilo, não é? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Diz para vocês que são 2 elementos. O primeiro, previsibilidade objetiva. O segundo, quebra de um dever objetivo de cuidado.
Venham comigo. Hoje é quinta-feira, né? Dá 10h30. Vocês aqui. Vocês olham para mim, puta que pariu. Eu tenho que ir embora. Tá tarde. Aquele cara, aquela aula enjoada, até agora me segurou aqui. Vocês pegam sinal vermelho. Quando você fura o sinal vermelho, você sabe que você pode causar um acidente? Então tem o quê? Previsibilidade objetiva. Já sacaram o que é previsibilidade objetiva? Já sacaram. Maravilha. Você mesmo com essa previsibilidade objetiva, você resolve furar, porque você acha que não vem ninguém. Fura o sinal, vai devagarzinho, a gente não faz assim? Vocês nunca furaram o sinal vermelho. Você vai devagarzinho, atravessa o sinal vermelho, porque você não vê ninguém, e vai. Sabe o que acontece quando você furou o sinal vermelho? Vem um ciclista, sem sinal identificador nenhum, sem luzinha nenhuma. Você não viu o cara. E para o cara estava verde. O ciclista bate no seu carro e morre. Porque você furou o sinal vermelho. Quando você fura o sinal vermelho, você quebra a confiança que a sociedade deposita em você. Você quebra um dever objetivo de cuidado. Sacaram? Sacaram o que é quebra do dever objetivo de cuidado? É a quebra da confiança depositada em você pela sociedade. 2 elementos da culpa: previsibilidade objetiva e quebra de um dever objetivo de cuidado. Fechou? Fechou? Sensacional! Então, fato típico já sabemos. Pessoal, praticado um fato típico, todo fato típico se presume ilícito. Todo fato típico é presumidamente, já tem uma presunção relativa de ilicitude. Sacaram isso? É por isso que se diz que o direito penal brasileiro adotou a teoria indiciária da ilicitude. O que é a teoria indiciária da ilicitude? Nada mais do que dizer que, praticado um fato típico, há indícios de que ele também seja ilícito. Teoria indiciária da ilicitude. Para quem gosta de nome em latim, também chamada como teoria da ratio cognoscendi. Ratio cognoscendi. Como é que escreve ratio? Por que você falou rácio, professor? E não ratio? Porque esse T, diante de um ditongo, ele tem som de C. Rácio. Você nunca na sua vida, pelo amor da sua existência, vai falar abolítio. Se você falar abolítio, você vai sofrer um abolítio. Você vai ser abolido. Você vai ser expurgado. Tá? Não é abolítio. É abolício. Abolício. Aí, se você quiser falar assim, eu quero desistir do mundo jurídico. Aí você pronuncia essa palavra aqui, ó. Todo mundo já viu esse processo penal? Você vai na delegacia, o comum do povo vai na delegacia fazer o quê? Prestar queixa? Vai lá prestar queixa? Não. Fazer denúncia? Não. Ele vai dar a notícia de um crime. Como é que chama isso? Hã? Fala aí, para a gente escutar. Notitia. Notícia criminis. Por que esse T tem som de C e esse não? Porque aqui tem ditongo e aqui não. Sacaram isso? Professor, eu entendi tudo, menos o que é ditongo. Pois é. Tranquilos? Só bobagem, bobagem. Tá bom. Então, teoria indiciária da ilicitude ou da ratio cognoscendi. Ok. Eu disse para vocês que praticado um fato típico
esse fato típico se presume ilícito. É uma presunção relativa. Haverá, entretanto, 4 situações previstas na parte geral do Código Penal que quebram essa indiciariedade, que quebram essa presunção. Há 4 situações que tornam um fato típico lícito. Olha só. Quais são essas 4 situações que quebram a ilicitude do fato típico? E vocês sabem, pela ordem do Código: estado, necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento, dever legal, está tudo no Código. E exercício regular de um direito. Não é assim, gente? A letra é maravilhosa. Estou falando nada fora da curva, né? Está tudo tranquilo. Pessoal, essas são as únicas causas que excluem a ilicitude? Não. Essas são as causas que excluem a ilicitude previstas na parte geral. Ok? Tem várias outras situações que excluem a ilicitude. Vou dar 2 exemplos de causas que excluem a ilicitude previstas na parte especial do Código Penal. As mais tradicionais, que vocês já ouviram falar. Aborto é crime? Aborto é crime? Ainda é. Ainda é. Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Quando o aborto é praticado pelo médico, aborto praticado pelo médico, em que a gestante ficou grávida em relação de um estupro sofrido. Se o médico pratica manobra abortiva na gestante, ele pratica crime? Por que o médico não pratica crime? Vamos lá, gente, vamos lá. Não, é aí que vocês não estão pegando. É aí que vocês não pegaram. Venham. Lembra que eu disse, é isso é legal, eu gostei disso. Vocês estão querendo jogar em uma das 4 situações, não é? Não é para jogar. Porque essa causa que exclui a ilicitude está fora dessas 4 situações. Onde está essa causa que exclui a ilicitude? No próprio artigo 128. É o artigo 128 que autoriza o médico a praticar a manobra abortiva na gestante. É o próprio artigo 128 que autoriza o médico a praticar a manobra abortiva naquela mulher que está correndo risco de vida. É uma causa especial excludente da ilicitude, não uma causa geral. Vou mudar. Essa causa especial é somente para o médico. Aí eu mudo o exemplo. Somente o médico está resguardado por essa causa especial que exclui a ilicitude. Se você está lá na fazenda, a mulher começa a ter uma complicação em decorrência do parto. Chega lá na zona rural, sempre tem a parteira, não tem? Chega a parteira lá e fala assim, ó, eu vou ter que sacrificar a criança para salvar você. E sacrifica a criança para salvar a gestante. Essa parteira vai responder criminalmente? Olha que legal. Sabe por que ela não vai responder criminalmente? Porque aí você pode jogar em qualquer uma dessas causas. Aí você está em estado de necessidade de terceiros. É isso que eu quero dizer para vocês. Tem condições especiais que excluem a ilicitude. Exemplo, artigo 128. É uma condição especial para quem? Para o médico. Para o médico que pratica manobra abortiva na gestante que foi vítima de estupro, ou para a gestante que está correndo risco de morte. Sacaram isso?
Não, você encaixa tudo nessas 4 condições. Está falando da parteira, né? Da parteira, perfeito. BO, nada. Perfeito. Nem mesmo em se tratando de... gente, fugiu do aborto eugênico. Nem mesmo se tratando do aborto eugênico é necessária autorização judicial. Tá? Mas isso é outra história. Então, pessoal, temos causas gerais que excluem a licitude, temos causas especiais previstas na parte especial do Código, como é o exemplo do médico, e nós temos uma causa supralegal que exclui a licitude. Uma causa que exclui a licitude que está em lugar nenhum, não está escrito em lugar nenhum. E eu vou dar um exemplo. Vocês, que dia é hoje? Pensem no dia dos namorados. Qual que está mais perto? Qual que é o dia do Valentine's Day? Está mais perto, né? Pensa. Hã? Foi. Aí, ó, o cara tá antenado. O cara antenado é diferente. O cara comemora em dólar. A 4,40. Pensa que vocês vão comemorar o Dia dos Namorados em dólar, lá na data dos Estados Unidos. E aí, você está lá naquele momento de intimidade com o seu parceiro, com a sua parceira, e ela pede para você dar um tapinha. E você dá um tapinha, é um tapinha. Você dá um tapinha. Deixa um vergão na mulher. Um tapinha, lesão corporal leve. Você vai responder criminalmente? Tem conduta? Tem resultado? Tem nexo causalidade? Tem tipicidade? Tem! Deixa eu até um vergão. Até eu falei, deixa um vergão na mulher, deixa os 5 dedos lá. Você agiu em estado de necessidade? Legítima defesa? Estrito cumprimento do dever legal? Tem gente que falando que não é estrito cumprimento do dever legal. Exercício regular do direito? Também não é. Você não tem nenhuma excludente da licitude. Por que então que você não responde por nada? Porque existe uma excludente da licitude que não está na lei. É chamada de excludente supralegal, que é o consentimento do ofendido. Sacaram isso? Consentimento do ofendido. É uma excludente da licitude supralegal. E só vale para situações excepcionalíssimas, como é o caso da lesão corporal leve. Leve, leve. Quebrou o braço da mulher, quebrou a mandíbula da mulher, já era. Viu? Não tem que falar em consentimento do ofendido. Gente, isso cai em prova. Viu? Isso cai em prova. Isso cai em prova. Tranquilos? Fechamos a ilicitude. Agora, pessoal, tem que fazer um intervalo rapidinho e já vamos para a nossa matéria.